Olá, hoje estamos aqui com o Fábio Rodarte, no concurso do Agromen, porque ele tem tido excelentes resultados com os alunos dele e nós gostaríamos de descobrir esse segredo, né, Fábio? Então a gente estava aqui conversando e ele estava contando pra gente já sobre a escolha dele de ser hoje, ter a sua dedicação mais a ser instrutor, né? Como foi esse processo? Verdade, verdade. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a participação no programa de vocês. É um prazer estar aqui botando um pouquinho do meu amor nesse esporte. E eu digo que foi uma decisão difícil, porque eu sempre fui um amante do esporte, sempre fui um competidor assim que gostava de resultado, sempre saltei cavalos em todas as categorias, tenho bastante títulos até em categorias de base e, na verdade, depois que eu saltei as seletivas do Pan-Americano, 2003, andei na série forte, eu vivi um pouco do hipismo de verdade, viajando o Brasil todo e eu senti que estava no momento, quando eu parei de saltar, eu perdi o cavalo, eu senti que ao mesmo tempo que eu me dediquei para o meu sucesso, para a minha carreira, eu deixei de lado os alunos, eu deixei de lado a atenção que eu podia dar para alguns clientes que estavam botando fé em mim e eu perdi esses alunos e na verdade eu vi que eles estavam depositando em mim uma atenção que a minha atenção que eu estava dispondo naquele momento não era suficiente para eles terem o resultado. Então eu vi uma perda muito grande da minha categoria de série forte, ao mesmo tempo deles, eu estava sozinho. Eu falei assim, se eu quero ser correto, se eu quero fazer bem feito, se eu quero resultado, ou eu vou ter resultado para o Fábio, para mim, ou eu vou ter resultado para o meu aluno. E de um tempo para cá eu fui diminuindo meu número de cavalos de competição e fui me dedicando dia a dia, radicalmente, não só na parte de aula, não só na parte de preparo dos cavalos, de trabalho, de flexionamento, mas como na parte assim de didática. Eu fiz vários cursos, eu fiz várias palestras, eu fui me especializar um pouquinho mais para eu ser um técnico completo. Técnico não é só aquele que passa informação da sua experiência, é aquele que se prepara para saber como dar a informação de várias formas diferentes para todos os tipos de aluno. Eu também queria que você comentasse um pouquinho sobre as palestras que você faz e que você agrega também toda a família. Ele leva para as palestras não só os alunos, como os pais dos alunos, né? E isso eu achei bem interessante, essa sua novidade. Nessa minha vida de experiência de aluno, de família, porque é um esporte maravilhoso que envolve cavalo, envolve natureza, envolve família. Então, em todas as idades, os cavaleiros estão levando as famílias. Só que as famílias, indiretamente, por estarem presentes nos eventos, é uma cobrança indireta. Então, eu fui buscar harmonizar ou deixar uma coisa mais natural, que a presença desses familiares não se tornasse tanta cobrança. Como as palestras que eu procuro fazer, não só de positivismo, não só de preparo emocional, eu falei assim, o principal que eu tenho que atingir, eu consigo fazer com que a cabecinha das crianças ou dos meus alunos consigam ficar na minha. Agora, eu não sei indiretamente o que os pais, o que as famílias, o que os irmãos estão cobrando fora. Então eu falei assim, eu vou dar uma palestra, eu vou trazer pessoas para dar essa palestra e vou botar as famílias. Porque as famílias têm que ter o lado que eu digo de apoio, mas não é um apoio botando pressão, é um apoio para apoiar e incentivar. Botar pressão já é nossa função colocar essa pressão. Porque a pressão é natural, a pressão todos eles querem ir bem. Só que a família abusa nisso. Então as palestras com as pessoas certas colocaram as famílias no lugar delas e elas começaram a entender e o resultado começou a mudar. Falando em resultados, Fábio, fala um pouquinho dos resultados excelentes que seus alunos estão tendo. Hoje mesmo na Agromen você me falou que fechou o pódio com seus alunos, né? É verdade. Na verdade, o que acontece esse esporte é um esporte de muita precisão, é um esporte que às vezes a gente vai do céu para o inferno em frações de segundos. A gente está ganhando a prova e de repente acontece uma pane, estoura um loro, estoura uma coisa, um cavalo espirra, ele olha não sei o que, uma bandeira que cai, a gente perde a prova.
Então a gente tem que estar pronto para isso. A gente só ganha a prova quando a gente passa, cruza a bandeirinha. E a gente tem que estar com o psicológico pronto para isso. Agora, ganhar, eu digo que é uma consequência de muita dedicação, de muito amor. O ganhar é uma consequência do amor que você tem que ter aos treinamentos. Se você tiver amor, disciplina, olhar o lado clínico, olhar se o cavalo está bem, treinar certo e trabalhar em cima das dificuldades. Se o seu cavalo é bom de duplo, triplo, você vai treinar onde você tem mais dificuldade. Eu, com a minha equipe, eu faço uma estatística. Eles cometem alguns toques, algumas faltas. Geralmente a favor do paddock, eu conto o paddock, então eu vou trabalhar bastante isso. Eles gostam mais de linhas, eles têm mais dificuldade em linhas longas ou linhas curtas? Onde eles têm mais dificuldade? Eu vou trabalhar em cima disso. Eles fazem mais falta numa linha com duplo e linha ou linha e duplo? Então eu tenho uma estatística para cada aluno e cada cavalo. E isso é trabalhado diariamente, com exercício de vara no chão, com obstáculos, com dificuldades diferentes de metragens, para eles aprenderem a trabalhar. E consequência, com o treinamento direcionado, o resultado vem naturalmente. E eu também queria que você comentasse para a gente sobre a análise dos percursos que você também faz com seus alunos. Eu acho que isso não sou só eu. Você vê nos esportes de alta precisão, olímpico, todo atleta tem um cara filmando, todo atleta, o cara do tiro, o cara do vôlei, em todas as áreas, o cara do vôlei, em todos tem alguém filmando para corrigir detalhes que muitas vezes no lado presente a gente não consegue ter a precisão. E só com a filmagem a gente consegue olhar detalhes para arrumar. Todos os treinos meus, não só de competição, os treinamentos de toda a minha equipe é gravado por alguns pais. Um pai, às vezes, que gosta, que está lá presente, grava de toda a equipe. Mas muitas vezes, ao rodízio, eu peço, por favor, agora eu quero que grave. Uhum. E eu sento com as crianças, sento com os alunos de todas as categorias, podia melhorar aqui. Olha o seu corpo aqui, olha como o seu corpo foi melhor aqui, olha como a sua curva foi melhor, olha em curva. Porque a gente está lá no momento, na adrenalina, a gente fala, mas nada como a gente olhar o que a gente está executando e a gente trabalhar em curvatura cedo, trabalhar o assento cedo, trabalhar a postura cedo, os alunos olhando, se olhando, o resultado multiplica de tão positivo que é. Uhum. E outra coisa que eu achei também interessante na nossa conversa prévia, eu queria que você comentasse um pouquinho, dessa importância do instrutor também estar sempre acompanhando o trabalho do cavalo, para ele conhecer o cavalo de cima. Eu acredito que isso seja um ponto assim fundamental, porque para um professor de matemática dar uma aula, ele tem que estar com a aula pronta. Ele vai dar uma aula de história, ele tem que estar o que ele vai dar nessa aula de história. Se você vai dar uma aula de hipismo e vai falar a perna atrás, a mão, não adianta nada o cavalo tá sem aquele conteúdo, sem os botões prontos para você poder dar uma aula. Então, se você quer dar uma aula boa, o cavalo tem que estar pronto para dar uma aula boa. Você vai falar, atrasa a perna, levanta a mão, encurta aqui, faz assim. O cavalo tem que atender aquilo. Se o cavalo não estiver no ponto das crianças ou da característica de cada cavaleiro, não vai ter resultado. Você pode ser o melhor professor do mundo. Você vai falar português e o cavalo vai falar o quê? Japonês, porque ele não está entendendo. A criança faz e o cavalo fica assim igual. Então, se você não preparar o cavalo para a aula que você vai dar ou para a dificuldade que você vai armar, esquece, não vai ter resultado. A criança vai achar que ela é o problema, a criança vai ficar triste, a criança vai se decepcionar com ela mesma e, na verdade, quem é o culpado? É o instrutor que não botou o cavalo a ponto de ter uma aula, porque a pressão de uma criança não é a pressão de perna ou de mão de um adulto. Então o cavalo tem que estar pronto não para atender o cavaleiro Fábio, e sim uma criança de 11 anos. Então o cavalo tem que estar pronto, tem que trabalhado e preparado para ter a aula com a criança, com o peso, com a proporção da mão e com a proporção da perninha deles. Uhum. E agora eu queria que você contasse a dica de sucesso, a preparação, como que você faz a preparação da sua equipe antes de ir para um campeonato? O principal de tudo eu diria que é o dia a dia. Nada é por um acaso. Os cavalos entram num sistema, o sistema diário de trabalho, de flexionamento, um dia de exterior, um dia de lazer, um dia de montar apelo, um dia de só piquete. Tudo tem isso. Agora, o trabalho de plano com o trabalho de salto é feito uma vez por semana.
Geralmente existe um treino forte para todas as crianças, com todas as dificuldades possíveis que eu consigo colocar numa pista de 8, 9 obstáculos. Paralelo a isso, antes dos cavalos embarcarem para as competições, eu faço o trabalho final de arrumar esses cavalos. E também quando os cavalos chegam no concurso, o primeiro dia quem trabalha os cavalos na véspera da competição sempre sou eu. E aí os cavaleiros e os alunos chegam no dia da competição com os cavalos um pouquinho mais fáceis, mais preparados para algum errinho que acontecer das crianças, os cavalos estarem prontos para ir, para voltar de uma forma mais simples, mais fácil. Fábio, muito obrigada então por compartilhar sua receita de sucesso aqui com a gente. E eu queria realmente agradecer e desejar boa sorte para os seus alunos nesse Imagine, restante de campeonato. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Eu, na verdade, eu falo com muito entusiasmo, sou um amante do nosso esporte. Flavinha me conhece faz muito tempo, não vou dizer o tempo, mas é um amor muito, muito grande que eu tenho pelo esporte. Eu sou um cara que me formei na advocacia e fui me dedicar só para os cavalos pelo amor. Então, eu acho que com amor, com dedicação, com certeza o resultado vem de uma forma muito fácil, tá bom? Obrigada, Obrigadão, Fábio. show de bola.